Presidente, Srs. Deputados e Sra. Secretária de Estado, tenho certa dificuldade, os tempos são muito curtos, as questões são muitas, ainda assim tentarei, pelo Grupo Parlamentar do PCP, colocar algumas, mas desde já lhe digo, Sra. Secretária de Estado, temos muita dificuldade em fazer este discurso em torno de conceitos difusos e de chavões e, portanto, vou tentar colocar-lhe questões o mais simples e objetivas possíveis. Nós, portanto, estamos aqui a viver um momento de ilusão pura, não é? Portanto, temos aqui o PS que nos diz que em ciência e tecnologia nos últimos anos o país conheceu um desenvolvimento absolutamente extraordinário e depois temos a conversa da meritocracia. Olha, os dados que o próprio Governo nos fornece dizem-nos que no setor Estado, desde 1999, que há um desinvestimento em ciência e tecnologia. O único investimento significativo que existiu foi no ensino superior entre 2005 e 2008 e tem decaído desde então. Isto são os dados do próprio Gabinete de Planeamento e do inquérito ao potencial. E, Sra. Secretária de Estado, a primeira pergunta que lhe coloco é como é que tem a coragem política, obviamente, entenda-se, de fazer comparações com países como a Finlândia ou qualquer outro país da União Europeia, quando a nossa média de financiamento por investigador, despesa em ID por investigador em Portugal, de acordo com os números de investigadores em ETI que o próprio Gabinete de Planeamento fornece, é de 5.000,7 € no setor Estado e de 4.400 € no setor do ensino superior. A senhora Secretária de Estado faz ideia de quanto é na Finlândia, por exemplo, o que acabou de nos dizer. É mais de 10 vezes isto, por investigador. E aproveito para lhe colocar também o rácio de técnico-investigador. Nós temos um rácio técnico-investigador no setor Estado que não permite o desenvolvimento pleno do nosso potencial. Se é verdade, e também temos dúvidas sobre essa verdade, se é verdade que o número de investigador ETI em permilagem da população ativa conheceu um desenvolvimento muito substantivo, também não é menos verdade que esses dados são alvo de uma falsificação brutal, porque nós fomos verificar esses dados e, quer dizer, eu não acredito, e no PCP não acreditamos, que a principal empresa com investigação em Portugal seja o Millennium BCP, com 300 investigadores, ETI, quando, na verdade, não tem um único doutorado colocado em investigação e desenvolvimento. Portanto, esses dados têm os enviesamentos que têm, mas ainda assim, Sra. Secretária de Estado, não é aceitável, mesmo que dando desconto nestes dados, o rácio de técnico-investigador que temos em Portugal. E se o Governo está ou não está a preparar alguma medida, além dos 80 contratos, para garantir que existe viabilidade no trabalho e para garantir que os investigadores portugueses não andam de papelada em papelada, de burocracia em burocracia, a fazer trabalho que, na verdade, não é trabalho de investigação e a perder horas e horas do seu tempo valioso com questões que são que circulam à volta da investigação, mas que não são investigação. Senhora Secretária de Estado, gostava de lhe colocar também questões sobre os quase 1.500 investigadores colocados através do Ciência 2007 e 2008. Para esses investigadores, a única solução são os 80 novos contratos. E, Senhora Secretária de Estado, 80 novos contratos a abrir em 2012, segundo percebi, serão, de certa forma, o seguimento do Ciência 2007 e 2008. Não há um outro programa, são estes 80. Portanto, estamos a falar de encaixar 1.500, quase, não chegam a 1.500, investigadores colocados através desses programas em 80 lugares que o Governo vai abrir. Era para perceber bem. E já agora, Senhora Secretária de Estado, disse bem, equivalente a investigador auxiliar, equiparado a investigador auxiliar, equiparado a investigador principal e equiparado a investigador coordenador. Mas é mesmo só equiparado, porque os contratos continuam a ser de 5 anos, ou seja, continuamos a alimentar a situação de precariedade e vamos, daqui a 5 anos, estar confrontados precisamente com a mesma situação que estão hoje confrontados aqueles que entraram para programas ao abrigo do Ciência 2007 e Ciência 2008. Deve ser esta a carapaça de proteção, 80 lugares, 80 contratos, que a senhora deputada Nilza de Sena dizia que a ciência e tecnologia têm uma carapaça, não é? Uma carapaça para proteger da crise. Então descemos a este nível e isto vai de mal a pior. Senhora Secretária de Estado, ainda breves questões nos segundos que me restam.
Está ou não está o Governo disponível para rever o financiamento aos laboratórios de Estado e à investigação e desenvolvimento em laboratórios de Estado? Nós não podemos continuar a aceitar que os laboratórios de Estado, que têm uma missão atribuída por lei orgânica inclusivamente, tenham o mesmo grau de financiamento e as mesmas normas de financiamento com base competitiva que, por exemplo, os laboratórios associados, que os centros de investigação, ou até mesmo que o ensino superior. Não faz sentido que o Estado atribua uma missão a um laboratório de Estado, mas depois lhe exige que dispute um fundo competitivo para desempenhar a missão que lhe é atribuída pelo Estado. Termino com uma pergunta sobre qual é o procedimento de recrutamento que está a ser feito no Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Qual é a perspectiva deste Governo para os cerca de 50 a 60 técnicos superiores doutorados que estão a prestar funções de investigação em laboratórios de Estado em situação ilegal, porque deveriam ser considerados como investigadores, e qual é a disponibilidade deste Governo para considerar que os bolseiros não são a carne para canhão do sistema de investigação, não são a mão de obra barata e descartável, não são os falsos recibos verdes do sistema científico e tecnológico nacional, mas são, isso sim, a mais-valia mais importante que existe no nosso sistema científico e tecnológico nacional e que, portanto, como tal, devem ser considerados ao abrigo de um contrato de trabalho e não de um contrato de bolsa. Ficam muitas questões, Sra. Secretária de Estado, para lhe colocar, mas eu espero que nos outros 2 ou 3 minutos que tenhamos ainda seja possível aprofundar. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, bem, praticamente, como só respondeu há pouco a uma das minhas questões, eu vou ter que colocar todas, mas deixe-me antes de mais dizer que, no essencial, até agora, segundo percebi, há aqui 2 notas essenciais da intervenção da Sra. Secretária de Estado. Uma é que, ao invés de abrir concursos de ingresso na carreira de investigação e de garantir a sustentabilidade, isso sim, garantir a sustentabilidade do sistema de investigação, não. Vai uma vez mais optar por abrir concursos para vagas precárias. Portanto, não há uma alimentação sustentável do sistema, ao contrário daquilo que a Sra. Secretária de Estado nos diz. A opção não é abrir o ingresso na carreira, como seria, aliás, determinante, como, aliás, Sra. Secretária de Estado, deixe-me dizer-lhe, há neste momento técnicos superiores doutorados a coordenar projetos de investigação, a fazer o trabalho de investigador, que só por esta via poderiam ingressar na carreira, mesmo que fosse um concurso de mobilidade interna, mas só com a colocação no quadro de investigadores é que poderia suprimir estes problemas e resolvê-los de facto. Caso contrário, andaremos sempre de remendo em remendo, promovendo a precariedade e não garantindo nem a sustentabilidade nem a continuidade do trabalho destes investigadores. Sra. Secretária de Estado, como bem sabe, aliás, porque é de uma debilidade grande impor que os projetos de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos tenham uma ruptura na situação, que os investigadores tenham uma ruptura na sua situação contratual ou de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos. E, portanto, aquilo que seria necessário era a Sra. Secretária de Estado vir aqui anunciar ao Parlamento que, finalmente, o Estado português vai abrir a carreira de investigação para colocar investigadores no quadro. Não é justo andarmos a dizer que temos 8,2 investigadores per 1000 em ETI, não é? Quando, na verdade, se formos ver investigadores do quadro, Sra. Secretária de Estado, eu desafio a dizer quantos investigadores, de facto, estão contratados no Sistema Científico e Técnico Nacional público, na sua componente pública. Diga-nos quantos investigadores há para contrapor esta mentira dos 8,2 investigadores ETI. Diga lá quantos há e para nós termos a noção de quantos são necessários mais para garantir uma resposta. E, Sra. Secretária de Estado, a outra nota que eu julgo que também se pode tirar, essa da parte do PCP conte com partilha na preocupação, que é precisamente esse desbarato que foi aquilo a que se chamaram as parcerias, que foram as chamadas parcerias internacionais, que é urgente disciplinar, se forem para continuar. E se forem para continuar, da parte do PCP, conto com apoio para emendar o conjunto de malfeitorias e de ilusões que foram construídos em torno dessas parcerias. Termino, Sra. Secretária de Estado, levantando exatamente as mesmas questões. Técnicos superiores doutorados. Qual é a situação destes
não sabemos ao certo, os dados que chegaram à Assembleia da República apontavam para entre 50 e 60 técnicos superiores doutorados a desempenhar tarefas de investigação em laboratórios de Estado, refiro-me aos laboratórios de Estado. Qual é a solução do Governo? Qual é o regime de recrutamento que está a ser utilizado no Laboratório Ibérico de Nanotecnologia? E como estão a ser selecionados e pagos os recursos humanos desse laboratório? Quem é que está a assegurar o pagamento e como estão a ser selecionados? E, Senhora Secretária de Estado, a sua resposta sobre os bolseiros é de preocupação. É óbvio que todos temos preocupação porque a situação é gritante. Mas, mais do que isso, é preciso saber se o Governo está ou não está disponível para considerar a contratação laboral, pelo menos da componente laboral, que é desenvolvida por aqueles trabalhadores, neste caso bolseiros, que, aliás, alguns deles atendem telefones na FCT. Bolseiros com Bolsa de Administração e Gestão. Senhora Secretária de Estado, termino com a questão do rácio técnico investigador e do financiamento do sistema. Não é suportável continuar com os rácios que temos. Só para ter uma ideia, 86% do pessoal total colocado em ID é investigador, o que é uma distribuição absolutamente incomportável. Nós não podemos ter um sistema em que 86% são supostamente investigadores. E muito menos quando a cada um deles está associado uma componente de financiamento público de 5.700 euros. Portanto, estes dois indicadores é urgente resolver.